Tá carregando. Aí. Beleza. Então, bom dia, boa tarde, boa noite também para quem estiver vendo o vídeo depois no YouTube. Então, nós somos da... Deixa eu aceitar aqui. Somos a Liga de Psicanálise da URGS. Esse aqui é o nosso evento que nós chamamos de GEL, Grupo de Estudos Livres. Estamos no mês de junho, então esse evento já começou na semana passada, com a Bibiana, que deu uma introdução do assunto, uma contextualizada, né? A gente está falando sobre a psicossomática aqui de uma forma livre, sim, né? Cada um traz um ponto que acha interessante de abordar aqui. E hoje o Samuel ele vai continuar essa discussão nossa, trazendo uma coisa mais fisiológica, mais bioquímica dessa história aí da psicossomática. E ao final, ou durante, quando vocês tiverem perguntas, só mandar no chat aqui, ou levantar a mão, liguem a câmera ou o microfone, ou só mandem ali a pergunta, sem problema nenhum, que a gente conversa aqui. E aí, no meio para o fim, eu mando o formulário de presença para vocês preencherem, para ganhar o certificado depois. E acho que é isso. Esqueci de alguma coisa, pessoal? Então tá. Aí eu passo a palavra agora para o Samuel, para ele começar a apresentação e a gente vai conversando. Daí quem for entrando, eu vou aceitando aqui. Obrigado, Guilherme. Então, antes de começar a apresentar, eu queria perguntar para vocês, o que vocês consideram como estresse? Porque é uma coisa que vai estar muito interligada agora com a apresentação. Eu queria saber mais ou menos qual a opinião sobre vocês. Não tem resposta certa, gente. É só mesmo falar o que vocês pensam mesmo sobre o assunto. A gente responde, Samuel, é só para começar pensando, Não, refletindo? responde mesmo. Pode responder. Eu acho. Que aí dá para, tipo, usar como debate agora. Uhum. Eu acho que o estresse é um estado que a gente está e às vezes é muita coisa acontecendo, a gente não consegue dar conta de tudo. Isso leva até, talvez, para uma raiva, assim, consigo mesmo, de, não consigo dar conta de tudo. Ou até situações externas, assim, que estão causando esse sentimento ruim em ti. E é um estado para mim mesmo. A Bibiana está sem microfone aqui, ela mandou no chat que estresse para ela estaria ligado a um acúmulo de cansaço, um acúmulo de emoções. Bate até um pouco com o que a Luísa falou agora, dessa questão das emoções, de estar ligado, né? Então, eu vou começar a apresentar, que é agora um dos primeiros slides que eu vou falar sobre, é justamente sobre a concepção do que seria estresse, tanto na visão social, que é justamente isso que vocês estão falando, de ter essa questão de você ter uma emoção associada a um determinado estímulo. Opa! Peraí que a rua deu uma movimentada aqui agora. E tem a visão um pouco mais biológica do assunto. E nenhuma delas é antagonista, elas são apenas complementares. Uma reação natural do organismo. Aí já seria um pouco mais a visão biológica também, que vai também estar ligada com essa questão social. Eu vou começar a apresentar então, aí você só me avisem quando aparecer. Tá aparecendo aqui já. Tá indo? Uhum. Ok. Então, a minha apresentação hoje vai ser sobre a psicossomática e TDAH. E o nome pode parecer estranho, principalmente para quem não é da área de biológicas ou da saúde, mas eu vou tentar explicar tudo de uma maneira que seja um pouco mais democrática, digamos assim, e não aprofundar muito essa questão das bases bioquímicas, mas entender mesmo como funciona o metabolismo e como que ele vai estar relacionado com essa questão social, psicológica da psicossomática. Então, introduzindo um pouco, a apresentação ela vai buscar tratar sobre o assunto de uma forma baseada na medicina psicossomática, que é justamente uma abordagem que ela busca um entendimento um pouco mais abrangente do fenômeno tanto da saúde como das doenças, e ela vai na sua integralidade, nas suas dimensões biopsicossocial. Tanto que, num dos documentos que eu estava lendo, existe até um debate sobre o termo medicina psicossomática. Algumas pessoas consideram que o termo não seria o mais apropriado, que o mais apropriado seria o termo medicina psicossociosomática, porque aí você também incluiria um pouco mais sobre os fatores sociais. Mas como o termo ele já está muito em uso, já estava realmente enraizado em muitos trabalhos,
eles preferiram manter e apenas adicionar essa questão na definição. E além disso, a medicina psicossomática ela vai buscar justamente um complemento de várias áreas da saúde, para que ocorra, assim, uma interdisciplinaridade para obter um melhor resultado nesse processo de entendimento da saúde e da doença. Então, aquela questão sobre o que é o estresse. Numa visão biológica, é justamente como o nosso corpo vai responder a estímulos externos e o que vai gerar diversas alterações no nosso sistema metabólico, reprodutivo e no sistema nervoso central. Porém, a gente sabe que também tem a nossa visão social sobre o que é o estresse, que é justamente aquela questão que a gente já estava debatendo um pouco sobre, que é como os nossos sentimentos vão estar relacionados a diversas situações sociais. E como a gente pode perceber também por essa definição, a forma como a gente vai reagir a uma determinada situação é completamente diferente da forma que outra pessoa vai reagir. Vai estar muito relacionado também ao nosso ambiente social, a como a gente cresceu, se desenvolveu, e ao que a gente vai considerar, por exemplo, uma situação estressante. Agora, falando um pouco sobre essa questão da anatomia do estresse. Então, primeiramente, a gente vai ter justamente estímulos externos, como luz, frio, o próprio estresse em si dessas situações sociais e o estado alimentar. Tipo, quem nunca ouviu falar sobre aquela questão de, estou com fome, estou estressado. E aí, esses estímulos, eles vão ser captados pelo nosso sistema nervoso, eles vão ser conduzidos até o sistema nervoso central, até áreas como a formação reticular, sistema límbico, eles vão ser levados depois para o hipotálamo. E é aqui que a gente entra um pouco nessa questão do eixo HH, que eu já vou explicar no próximo slide. Porque o hipotálamo ele vai justamente funcionar como uma central que vai receber diversos, digamos assim, estímulos de osmorreceptores, mecanorreceptores, glândulas, tecidos alvos, de alguns hormônios. Ele vai poder passar esses estímulos para ou a neurohipófise ou a adenohipófise. E aqui a gente chega no eixo HH. O que seria esse HH? É justamente o hipotálamo, a hipófise anterior, também conhecida como hipófise, e a glândula adrenal, também conhecida como suprarrenal, porque ela se localiza acima dos rins. E como que funciona essa interação entre essas glândulas? Basicamente, ela vai funcionar com o controle de alguns hormônios. Primeiramente, o CRH, que ele vai ser secretado lá pelo hipotálamo, vai agir sobre a adenohipófise. Essa ação sobre a adenohipófise vai provocar a liberação de um outro hormônio conhecido como ACTH. E esse hormônio do ACTH ele vai interagir com o córtex da adrenal e vai provocar a liberação de outro hormônio conhecido como cortisol. E é aqui que a gente vai focar, porque o cortisol ele é conhecido justamente como hormônio do estresse. Então aqui a gente já consegue começar a ver essa relação entre um eixo biológico e uma questão que a gente vai tratar. Porque, ok, estamos numa situação considerada estressora pela gente. Como que o nosso sistema vai estar reagindo a isso? Justamente com a liberação do cortisol, que vai provocar diversas mudanças no nosso metabolismo para que a gente consiga se adaptar a uma determinada situação. Então aqui a gente já consegue perceber que nem sempre o estresse ele é negativo. Eu não sei se vocês lembram, mas acho que muitas pessoas já chegaram a ver alguma questão nas aulas de biologia do ensino médio, de situação de fuga, em que ocorre liberação de adrenalina, e aí tem algumas mudanças no nosso corpo, porque ele entende que a pessoa tem que, digamos assim, fugir. Então isso vai estar muito intrínseco na questão. Então muitas vezes o estresse, ele não vai ser algo negativo para o nosso corpo, mas ele pode causar alguns problemas também, principalmente quando a gente fala de um negócio chamado estresse crônico, que eu vou falar daqui a pouco, que é justamente quando a gente tem uma perpetuação desse estado de estresse muito prolongado. E isso vai causar diversas alterações no nosso corpo que vão ser prejudiciais. É claro, esse eixo HH é um ciclo conhecido como ciclo circadiano, que é basicamente uma regulação existente no nosso corpo, principalmente na questão hormonal, que vai estar relacionada de luz e a ausência de luz, ou seja, a questão de claro de noite. E aí a gente vai perceber, por exemplo, a questão do sono vai estar relacionada, a questão do estado de maior alerta, com o estado de vigília, a questão da gente ter mais exposição, menos com sono, estar acordado. E aí a gente vê principalmente uma questão antagônica entre o pico da produção de cortisol, que é esse hormônio do estresse que a gente já tinha comentado, e a melatonina, que é um outro hormônio que também é muito importante no nosso sistema nervoso central. E o que acontece? A produção de melatonina, ela inicia numa fase do escuro, à noite, 9 horas da noite, é que ele está marcando, digamos assim.
Porém, quando o nosso corpo ele começa a captar luz, ele inibe a produção dessa melatonina. E a inibição da melatonina vai começar a produzir o cortisol, justamente. Aqui a gente consegue observar apenas o ciclo circadiano do cortisol. E basicamente a gente consegue ver que o estado de maior vigília relacionado a essa questão do estresse, ele ocorre justamente no estado em que a gente está acordado, obviamente. E que o pico do cortisol ocorre justamente pela fase da manhã, que é justamente quando a gente acorda. Óbvio que aqui a gente observa os horários biológicos, que são diferentes dos nossos horários sociais. Por exemplo, tem pessoas que acabam acordando antes desse pico do cortisol. Porque a demanda social existente na nossa sociedade, ela exige muitas vezes que as pessoas adquiram horários que são diferentes dos horários, digamos assim, mais ideais para o nosso corpo. Então agora, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão do estresse crônico, que vai estar vinculada aos distúrbios existentes desse eixo HH, a gente precisa considerar o indivíduo como um ser biológico, as relações existentes entre esse mecanismo, um ser psíquico também, que vai estar relacionado à questão da mente dele, como que ele vai estar interagindo com essas questões, e uma questão social, que existem também mecanismos sociais que vão interagir diretamente com esse indivíduo e provocar alterações tanto biológicas quanto psíquicas. É muito importante que a gente foque justamente na interação entre esses três eixos e como elas vão estar estabelecidas. Então agora a gente pode pensar numa rotina, digamos, padrão, assim, uma pessoa tem que acordar, dormir, se alimentar, ela geralmente estuda ou trabalha, ela se locomove, mantém relações sociais, e ela precisa também de dinheiro para sobreviver, porque é a forma como o nosso sistema econômico foi estabelecido. Pensar em agentes estressores do nosso dia a dia. Passou uma moto agora, desculpa. Um exemplo ao vivo. Mas, basicamente, um exemplo estressor de locomoção. Mas, basicamente, a gente tem aquela questão de acordar num horário de uma demanda social. Por exemplo, teoricamente, o meu corpo deveria acordar umas 7, 8 horas, que nem estava indicando lá da questão do cortisol, mas às vezes eu tenho que acordar 6 horas, porque eu preciso me locomover talvez para a faculdade, para o trabalho, e se eu não acordar nesse horário, eu não consigo chegar lá a tempo. Então, essa falta de sono pode causar justamente o estresse no indivíduo. A questão do trânsito de locomoção, principalmente em grandes centros urbanos, tipo, é um exemplo até clássico de se pensar que nunca ficou estressado porque ficou muito tempo no trânsito, digamos assim. Ou a questão de você ter que pegar vários meios de transporte para chegar num local, desse longo trajeto que você faz. Isso acaba também funcionando muitas vezes como agente estressor. Pressão existente em ambiente de trabalho ou ambiente escolar também pode funcionar também como agente estressor. Essa demanda que existe muitas vezes. As relações sociais. E aí, quando a gente pensa em relações sociais, as mais abrangentes possíveis. Relação familiar, relação de amizade, relação amorosa, que a gente também vai estabelecer. A forma como as outras pessoas nos enxergam e a forma como a gente enxerga outras pessoas. Todas essas questões podem estar relacionadas também com o estresse. E muitas vezes a gente não vai estar, digamos assim, 100% em alguma coisa. A gente pode, por exemplo, acabar tendo uma briga no nosso relacionamento familiar. Isso pode funcionar como uma situação estressora também. Alimentar. Muitas vezes, a questão não só de fome e saciedade, que a gente tinha discutido, que às vezes o indivíduo está com fome, ele fica estressado. A questão de você querer seguir uma determinada alimentação e você não conseguir. Acho que é muito comum até para quem, por exemplo, tem uma alimentação muito regradinha ou está tentando aderir a uma alimentação mais regrada e aí, por algum motivo, ela não consegue ou ela quer seguir aquele plano e por motivo tem alguma coisa meio que impedindo ela. Isso pode funcionar como agente estressor também. E a questão do dinheiro, do sistema socioeconômico, que vai estar muito vinculado a todas essas questões, porque o dinheiro vai estar relacionado a trabalho, relações sociais, forma de locomoção, horário que a gente acorda muitas vezes que vai estar relacionado ao trabalho e estudo, ao alimento que a gente vai consumir e a inúmeras outras questões. Então a gente consegue ver aqui aquela relação mais social da questão, que o meio em que a gente está inserido vai interferir muito também na questão do estresse que a gente vai estar exposto. E agora vamos falar um pouco sobre o estresse crônico, que seria esse estresse do dia cotidiano elevado a um nível intenso, digamos assim. E esse estresse crônico é justamente uma pressão emocional que vai ser sofrida durante um longo período de tempo e quando o indivíduo ele percebe que ele tem pouco ou nenhum controle.
Sim, por exemplo, um indivíduo que vai estar submetido a todas aquelas questões que eu falei no slide anterior, e ele percebe que ele não tem uma saída para melhorar as coisas, ou que ele não enxerga uma saída. E aí essa questão do estresse, ela vai se intensificando cada vez mais, porque ele quer mudar alguma coisa ali, porque ele não está se sentindo bem, mas ele não consegue. Então isso pode gerar um quadro conhecido como estresse crônico. Claro, nesse quadro de estresse vão estar envolvidos uma resposta do sistema endócrino, que inclui justamente o eixo HH, que a gente estava falando agora há pouco, no qual os corticosteroides, como cortisóides, vão ser liberados. E embora os efeitos imediatos dos hormônios do estresse eles sejam benéficos, por exemplo, naquela situação de fuga, que eu falei que é uma situação, isso ocorre em uma determinada situação de um curto prazo. Agora, quando a gente tem uma exposição em um longo período de tempo, esse estresse ele cria um nível muito elevado desses hormônios. E é claro, os hormônios eles vão ter uma ação no metabolismo. E essa ação, quando ela é muito prolongada, ela pode causar inúmeros problemas. É aquela questão da parcimônia que a gente sempre fala. Você tem que sempre ter uma quantidade certa. O mais pode ser pior e o menos também pode ser ruim, digamos assim. Então, agora, voltando para o eixo HH, o que vai estimular muito essa produção de CRH, do ACTH e do cortisol é justamente esses fatores estressores. Eles vão funcionar como intensificadores da produção hormonal. Então, pense agora, tipo, se você tem uma ação pontual, você vai produzir eles, e aí depois eles vão acabar se regulando, principalmente por um mecanismo conhecido como feedback negativo. Que é basicamente que o excesso ou a falta do hormônio, ele vai acabar pontuando isso para determinados receptores, e os receptores vão tender a regular essa quantidade hormonal, essa presença hormonal no nosso sangue. O problema é, se a gente está num mecanismo de estresse crônico, essa produção não para, ela vai aumentando cada vez mais. Então a gente vai tendo cada vez mais a ação desses hormônios. E o mecanismo ele não consegue se regular, porque ele sempre está tendo esse estímulo de uma maneira contínua. Isso acaba sendo muito prejudicial para o nosso corpo, porque se ele não consegue regular, os hormônios vão continuar agindo, mesmo quando não era para eles estarem agindo mais. Então, agora eu vou um pouquinho da ação do cortisol, porque se a gente tem esse estresse crônico causado por essas situações cotidianas, a gente vai ter efeitos também biológicos no nosso corpo, como manutenção do tônus muscular, ações anti-inflamatórias e imunossupressivas, e aí já dá para perceber aqui, imunossupressivas, isso vai causar algum problema uma hora, porque a pessoa vai estar muito mais exposta a determinadas doenças. A gente também vai observar um aumento da lipólise em células adiposas, ou seja, a gente vai ter uma redução do nosso tecido gorduroso, porque vai ocorrer um aumento da mobilização de glicerol e ácidos graxos, que vão participar de um processo conhecido como gliconeogênese, glicogênese e correstoque de glicogênio. Tá, quem não entendeu, peraí que eu vou recapitular. Basicamente, o que vai acontecer é que a quebra desse tecido gorduroso vai ser usada para produzir energia para as nossas células. E o mesmo pode ocorrer também com os aminoácidos do tecido esquelético muscular. Então, vamos dizer, a pessoa começa a perder tanto gordura quanto músculo, e até os ossos podem ser danificados nesse processo também. Então, a gente consegue ver que vai ocorrer um prejuízo, muitas vezes, da saúde desse indivíduo quando ele tem esse estresse crônico. E agora, alguns quadros clínicos relacionados. A gente vai ter quadros clínicos que podem ser de obesidade, ansiedade, síndrome do pânico, Cushing, que talvez quem não é da área de saúde não conheça. Eu não vou falar sobre ela agora, mas quem quiser pesquisar também, acho legal. E o álcool também pode ser muito relacionado, além da dependência de outras drogas também. Desses quadros clínicos, eu resolvi escolher um para a gente falar um pouquinho sobre, e eu escolhi falar um pouquinho sobre a obesidade. Acho que é um pouco mais em contato com o dia a dia de todo mundo, e talvez seja um pouco mais fácil de descrever. Então, é importante a gente pontuar que a obesidade que eu vou estar contando aqui vai ser uma obesidade que vai estar relacionada a esse estresse crônico. Porque quando a gente fala de obesidade, até se alguém resolver pesquisar no CID depois, que é um código internacional que fala um pouquinho sobre as doenças que são consideradas, ele divide em vários tipos que podem ocorrer, como, por exemplo, medicamentosa, entre outras. E a obesidade ela é basicamente um acúmulo de tecido gorduroso que vai estar associado a um desequilíbrio no nosso balanço energético. Mas, afinal, o que é o balanço energético? É basicamente, quando a gente come alguma coisa, a gente vai estar ingerindo um alimento que vai produzir uma quantidade de energia para o nosso corpo. Só que, quando a gente come algo em excesso ou algum alimento
tem um teor calórico, um teor energético muito maior do que o necessário, isso pode causar um balanço energético positivo. E esse balanço energético positivo vai justamente fazer com que ocorra uma maior produção de tecido gorduroso. E é claro que a obesidade também pode estar relacionada a outras questões genéticas e endócrino-metabólicas, então não é um quadro tão simples de você analisar. E aqui a gente vai falar de uma maneira até bem simples para a complexidade que é o caso. E para a gente ter uma noção de como os dados estão no mundo, a OMS ela classifica que cerca de 10% dos homens, 14% das mulheres do mundo elas, são obesos, e no Brasil, segundo o sistema Vigitel, 17,4% dos habitantes apresentam essa condição. E quando a gente para pensar não só no quadro da obesidade, a gente tem que falar muitas vezes também sobre alguns pontos sociais, como, por exemplo, a pressão estética. A gente tem que saber, muitas vezes, diferenciar o que é um quadro clínico de obesidade do que é um quadro de uma pressão social, que a pessoa considera, até a palavra que é muito ruim de você usar quando está falando desses casos, eu estou gordo. Não, você acha que você não está se encaixando num padrão que a sociedade estabeleceu de beleza, que acaba, por fim, causando até um agente estressor, muitas vezes, que a gente vai falar depois, funcionando como um agente estressor, e aí essa pessoa acaba pensando que ela tem que ter um padrão estético que é muitas vezes irreal e foge até do que é saudável. Então é muito importante a gente saber diferenciar o que é um quadro clínico de obesidade e o que é um pensamento social sobre essa questão. Falando um pouquinho sobre a questão do HH, é muito importante também diferenciar dois tipos de gordura. A visceral, que é aquela que vai se acumular entre os nossos órgãos, e a gordura subcutânea, que é aquela que vai estar localizada principalmente abaixo da nossa pele, entre os nossos músculos. E no caso do eixo HH, ele vai justamente acabar beneficiando a produção de gordura visceral. E essa gordura visceral, ela acaba sendo bem prejudicial. Por quê? Porque a gordura visceral, ela vai justamente se acumular ao redor dos nossos órgãos e ela vai acabar prejudicando muitas vezes as funções dele. Por exemplo, pense no coração. Ele tem que ficar batendo de maneira contínua. Se a gente tem um acúmulo de gordura, pode acabar, digamos assim, diminuindo a mobilidade dele. Ele acaba tendo uma dificuldade de descontrair, às vezes. Então, esse é um dos problemas que a gente vai observar em pacientes quando a gente fala de uma maneira mais, digamos assim, anatômica. Agora, pensando naquela questão dos agentes estressores também, especificamente para esse caso. Porque uma coisa que a gente observa tem aquelas questões sociais, que são um padrão, e tem as questões que são um pouco mais pontuais, digamos assim, de cada quadro clínico. Então, vamos pensar em uma pessoa, ela tem alimentação que oferece um balanço energético positivo. Ela vai ter esse cúmulo de tecido gorduroso ao longo do tempo se ela mantenha essa alimentação. Agora, como a gente está falando de uma obesidade relacionada ao eixo HH, a gente também vai ter esse paciente com quadro de estresse crônico, relacionado muitas vezes a problemas do dia a dia, que acabam gerando esse estresse de uma maneira prolongada e que ele não consegue resolver. E associado a isso, como a gente está falando de um paciente com obesidade, a gente vai ter muitas das vezes essa influência dos padrões estéticos, que vai funcionar como um estressor também. Então essa pessoa vai ver aquelas fotos de Instagram, daquelas blogueiras super perfeitas que postam fotos que muitas vezes são totalmente editadas, contêm padrões reais, questões de revista, de jornal, e que acabam sofrendo uma influência, influenciando aquela pessoa sobre uma imagem corporal negativa que ela vai ter do corpo dela. E isso vai funcionar como um agente estressor. E por conta disso, a pessoa muitas das vezes vai adotar alguma dieta restritiva, com o objetivo de talvez mudar o padrão estético dela. E isso é muito prejudicial, primeiro porque muitas das vezes isso é feito sem um acompanhamento profissional. Essa falta de acompanhamento profissional vai justamente gerar dietas muito restritivas, que muitas vezes não vão ajudar a saúde daquele indivíduo. E essas restrições alimentares, em exagero, elas podem funcionar também como estressores. Por quê? Porque a gente está falando de uma pessoa que tinha uma dieta completamente diferente. Então, o corpo dela já estava acostumado a comer aqueles alimentos. Então, quando a gente, por exemplo, oferece um outro tipo de alimento para aquela pessoa, o sistema nervoso dela, o psíquico dela, pode se sentir, de certa forma, frustrado, porque ele não está recebendo a recompensa que ele queria, que era aquele determinado tipo de alimento. E isso funciona novamente como agente estressor. Então, a gente vê que é praticamente uma bola de neve, em que o social, o psíquico e o biológico, eles vão interferindo justamente nessa questão do estresse e
aumentando cada vez mais esse estresse crônico. E o que acontece? Esse aumento do estresse gera um aumento do cortisol. E o aumento do cortisol vai influenciar em outros hormônios, como NPY e insulina, que vão justamente atuar sobre vias que são conhecidas como dopaminérgicas e amiodérgicas, se eu não me engano, que são vias relacionadas ao querer e ao gostar. E vão estimular justamente também a fome no indivíduo. Então, ele vai sentir cada vez mais fome, e ele vai sentir principalmente fome de alimentos que ele gosta e que vão estar relacionados a essa questão da recompensa, que são justamente alimentos mais calóricos e com alto teor de açúcar, gordura e etc. E é claro, esses alimentos, o consumo deles em excesso, tende justamente a favorecer esse balanço energético positivo. Então você percebe que a gente entra num ciclo em que cada vez mais a pessoa vai se alimentar de alimentos que vão produzir esse balanço energético positivo, ela vai continuar com esse estresse crônico, e ela vai ter esse efeito também das redes sociais e da visão corporal negativa, junto com essa tentativa de dietas restritivas. Isso vai cada vez mais piorando o quadro da pessoa. Aqui tem essa questão que eu tinha falado do aumento do cortisol, que vai influenciar os hormônios da insulina, da leptina e do NPY, que são hormônios que vão estar relacionados à fome, e também a questão cognitiva dessas vias relacionadas ao querer e ao gostar, e ao circuito da recompensa do cérebro que eu tinha citado. Ele esperar receber alguma coisa, então ele vai, digamos assim, se sentir frustrado quando ele não recebe, e isso justamente aumenta a produção de cortisol. É a questão do alimento, que quando consumido pode gerar o acúmulo da gordura visceral. Agora falando também da relação antagônica que a gente vai ter entre dois hormônios, da dopamina e do cortisol, que vão estar muito intrínsecos nesse caso também. O que acontece é que pessoas, quando estão em um jejum prolongado, elas vão ter um aumento do cortisol. Está justamente relacionado àquela sensação de fome que eu tinha falado lá já no início. E então o organismo dela começa a produzir cada vez mais cortisol, ela se sente cada vez mais estressada, e uma hora ela consome um alimento. E quando ela consome, a gente tem justamente o balanço contrário, o aumento da dopamina, que é justamente o hormônio que a gente sabe que está relacionado a questões como felicidade e recompensa, e uma diminuição do cortisol. O problema é, quando a gente está num indivíduo de estresse crônico, em que esse sistema do eixo HH já está com problema e a gente tem uma produção excessiva do cortisol, quando a gente tem esse balanço ao contrário, que o cortisol começa a diminuir, a dopamina começa a subir muito mais rápido que o normal. Então a gente tem uma felicidade exacerbada, digamos assim. E o corpo, ele começa a entender que ele precisa dessa felicidade. E aí, para que ele mantenha esses níveis de dopamina, a pessoa ela começa a comer cada vez mais, para conseguir manter esses níveis hormonais. Então, aqui a gente consegue ver que a gente também vai ter uma influência do eixo HH novamente nessa questão. E, é claro, quando a gente está falando sobre essa questão, a gente volta naquela questão da medicina psicossomática, que a gente vai precisar de diversos agentes, até mais do que eu coloquei aqui. Aqui eu ainda cito a medicina, a psicologia, os agentes de educação física, da nutrição, porque num quadro desse eles vão precisar agir de maneira conjunta. Tanto o médico analisando o quadro clínico dessas questões metabólicas, o psicólogo tentando tratar das questões sociais e também da psique do indivíduo, ou o profissional de educação física tentando montar uma rotina de exercícios físicos que consiga se adaptar à realidade social daquela pessoa, para evitar esse balanço energético negativo, e, ao mesmo tempo, também o nutricionista, tentando produzir alguma dieta que seja adequada, não muito restritiva, justamente para não interferir mais ainda nesse eixo HHA, e que, ao mesmo tempo, consiga evitar esse balanço energético negativo. Então, aqui a gente consegue ver uma integração, que nem eu tinha colocado, dessa medicina psicossomática de diversos profissionais. Entretanto, a gente não pode esquecer do ambiente social do indivíduo, que é uma coisa que é até muito discutida hoje em dia na medicina, porque, ok, a gente tem um indivíduo obeso que tem uma determinada situação social. Como que eu vou colocar tempo para ele ir num psicólogo, fazer uma atividade física, se alimentar direito, colocar uma alimentação adequada, digamos assim, se ele vai precisar muitas vezes de dinheiro para isso e de tempo. E aí a gente tem que considerar também que a gente tem diversas situações sociais diferentes e que muitas vezes a gente vai apresentar muita dificuldade para conseguir agir sobre aquele quadro clínico. Porque, por exemplo, ok, a gente coloca uma mãe solo de 3 filhos que ganha, por exemplo, um salário mínimo. Ela vai ter que arrumar tempo para
fazer algum exercício físico, o que já é difícil, porque ela trabalha para conseguir sustentar aquela família, ela também acaba cuidando dos filhos e fazendo geralmente toda a manutenção da casa. Ela vai ter que também mudar a alimentação dela, e aí a gente vem naquela questão também que muitas das vezes esses alimentos que são tidos mais saudáveis, eles muitas vezes são mais caros, e aqui no Brasil ainda a gente ainda não é tão grave a situação quanto em outros países, como nos Estados Unidos, que, por exemplo, os alimentos ultraprocessados têm um valor agregado muito menor e mais acessível para a população do que muitas vezes alimentos que são orgânicos ou saudáveis. Ela também vai ter que ir num psicólogo, e a gente sabe que um tratamento psicológico muitas vezes demanda tempo, e que se ela não tem dinheiro, ela vai precisar de um atendimento pelo SUS, e ela vai precisar que isso seja marcado de uma maneira adequada, e que muitas vezes pode demorar um tempo, assim como o médico. Se a gente está considerando esse caso, ela vai também ter um atendimento pelo SUS, e ela vai precisar muitas vezes se locomover até aquele local para esse atendimento, e ela vai precisar esperar muito tempo também, às vezes, pela consulta. Então, é muito mais complexo esse caso do que a gente realmente trata. Então, por isso que eu falo que é importante a gente considerar essa questão biológica no tratamento, a questão social, que é o que a gente estava fazendo agora, de desenhar esse quadro daquela pessoa, para a gente entender aonde que a gente pode agir e aonde que a gente não vai ter capacidade de agir, muitas vezes. E esse psicológico, como que estão as relações sociais dela? O que está causando esse estresse do dia cotidiano? É alguma coisa relacionada à locomoção, ao trabalho dela, a esses horários dela, a pressão que a sociedade vai exercer sobre aquela pessoa? Então, isso acaba sendo muito importante para a gente conseguir justamente analisar o indivíduo como um todo, que era justamente o que eu queria fazer nesse seminário, digamos assim. A gente conseguir abordar essa questão biológica do HHA e, ao mesmo tempo, a gente conseguir observar na prática o quão difícil isso muitas vezes é para todos os profissionais da saúde. Aqui estão as referências também que eu usei para o trabalho, se alguém quiser dar alguma lida, alguma olhada depois. E aí agora eu queria saber de vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, tem algum comentário a fazer? Nossa, que super, Samuel. Eu sou da psicologia e os colegas, não sei. Tu trazer assim, essa coisa química, essa coisa mais orgânica, assim, fez tanto sentido. Eu fiquei com tantas coisas pensando, assim, foi muito legal. Eu fiquei com muita coisa na cabeça, assim, para pensar. Obrigada mesmo, gostei bastante. Obrigado. Eu achei que ficou bem didático por causa das imagens, tu colocou bastante imagem, então ficou bem claro para entender. Achei ótimo também. Eu gostei muito da apresentação, Samuel. E eu achei muito pertinente, assim, muito relevante no momento que a gente está vivendo, porque, bom, essa questão de que muitos dos problemas que nos afligem, das nossas angústias, acabam sendo as mesmas, mas isso vem de... isso afeta realidades diferentes, né? E a questão de individualizar, ver por que essa pessoa está estressada. É a questão da locomoção, é a questão da alimentação, e o quanto isso é relevante, assim, principalmente hoje que a gente está também lidando com novas formas de estresse pela pandemia e, digamos, teletrabalho. E achei muito legal. Gostei também do jeito como tu colocou como um ciclo, né? O quanto tudo está relacionado, e aí a questão do estresse crônico com a ansiedade, e o quanto tudo isso se interrelaciona, né? Parabéns, ficou muito legal. Uma ótima apresentação também. Samuel, antes de começar, ele falou que estava nervoso, mas assim, eu não achei, viu? Ficou muito bom. E, então é isso, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Um comentário? Fiquem à vontade. Eu queria comentar que toda a questão biológica, assim, e esse desenho que tu fez sobre trazer do biológico até o nosso dia a dia, né? Foi muito bacana, foi muito bem construído. Parabéns, Samuel. Gostei muito. Obrigado, pessoal. Realmente, porque é difícil às vezes, a gente ter uma noção dessa questão da relação entre o biológico e essa questão social do dia a dia, porque muitas vezes a gente acaba, até para quem era de ver essa coisa no curso, mas é uma coisa tipo, esse hormônio aumenta porque acontece uma situação estressante, mas a gente não olha o que é essa situação estressante, justamente.
Então, a gente só tem uma questão muito mais da teoria, às vezes, do que na prática, do que vai acontecer no dia a dia com aquela pessoa. Então, acho que por isso eu quis trazer isso, para ficar até mais compreensível para todo mundo, porque se eu fosse falar muitas vezes de algumas questões mais bioquímicas, hormonais, de receptor de proteína G e outras coisas, muita gente acabaria não entendendo. E só para finalizar, na última apresentação... Opa, alguém ia comentar? Sim. Pode falar. Não, só fazer minha câmera está invertida. Estou aqui na FAMED. Vou deixar sem câmera. Não, só comentar que às vezes a gente vê só as consequências do estresse, né? Na prática clínica, a gente está muito acostumado a tratar a obesidade, quase que entender a obesidade como um fator de risco cardiovascular, né? Quando na verdade existe um mundo por trás dessas consequências do estresse, né? Que eu acho que o Samuel expôs muito bem e que acaba às vezes sendo pouco explorado assim, né, na prática diária. Justamente é interessante agora ter percebido é tão maçante e estressante a rotina eventualmente que o profissional não tem nem saco, digamos assim, né, para entrar em pormenores da vida da pessoa. Então, chega a ser paradoxal, assim, que o ser humano se coloca num labirinto que ele não encontra a própria saída, né? Exatamente. E só para reforçar, na última apresentação da semana passada, eu também comentei da importância da atenção básica, de novo aqui, né, na questão do método clínico centrado na pessoa, dessa questão preventiva, da equipe multidisciplinar que o Samuel apresentou ali no final, que a gente olha para aquilo ali e pensa, nossa, como seria ideal a gente ter um nutricionista, um psicólogo, um médico atuando em conjunto. A gente sonha e fica feliz em imaginar, mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das unidades de saúde do país. Mas só chamar atenção para essa importância da atenção básica, desse trabalho preventivo, né, que é muito importante, tem tudo a ver, né, com o assunto. E mais algum comentário? Eu mandei ali no chat o formulário para presença, daí vocês preencham ali, e aí quem quiser comentar mais uma coisa, fica à vontade, hein. Eu vou colocar lá os slides no grupo, que alguém tinha pedido. Vou Você mandar lá tem o link do grupo aí? Eu não tô com o WhatsApp aberto. Putz, deixa eu ver aqui. Eu tô com o WhatsApp aberto, só vou ver se eu tenho o link aqui certinho. Do Lipstick Community. Isso. Né? Ou do geral. Ok. Ah, não, eu tenho sim. Vou pegar aqui. Que a minha internet não tá me ajudando muito. Só mais um comentário, assim, que eu pensei agora, tipo, tu vê, hoje em dia a gente tem tanta microespecialidade, né? O cara é o ortopedista especialista em dedão. E muitas vezes esses caras que atingem esses níveis de especialização, eles passam muito tempo da vida se estressando, de fato, né? Com, enfim, muitas demandas que eles precisam para cumprir, etc. E acaba, pelo estresse, não ter tempo para acessar o estresse do paciente, que muitas vezes está lá na base, por exemplo, da cardiopatia isquêmica, né? E aí o cara é especialista, passou a vida inteira se estressando, vai infartar também, né? Ele trata, bota o stent na placa, né? Lá na artéria do coração, mas aí lá na base tá tudo isso que o Samuel falou, né? Todo esse cotidiano aí estressante que desencadeou essas consequências. Sim, por isso sempre é importante uma equipe multidisciplinar, né? Ter um olhar do sujeito como biopsicossocial sempre, né? E aí também, com sobre certeza, essa eu questão... acho que o olhar terciário impera muito aqui no Clínicas, principalmente, né? E acaba sendo um castelo de doenças terciárias, né? Então, acaba muitas vezes não entrando nos pormenores que seriam mais importantes até. E aí, sobre essa questão também de ultra especializado, também tem até um debate muitas vezes, porque a pessoa acaba se especializando numa coisa tão específica que ela acaba esquecendo muitas vezes de coisas mais gerais. E aí, quando você vai tratar um problema, você vai precisar de uma gama muito maior de profissionais, porque cada um vai ser muito especializado apenas em um negócio. E aí, você fazer muitas vezes essa equipe interdisciplinar é difícil na prática, como a gente estava vendo naquele caso teórico da paciente. Porque a pessoa ela vai precisar da ação de 5 profissionais, por exemplo. E aí você ter a ação desses 5 profissionais é difícil, porque você vai ter que conciliar isso tudo no tempo daquela pessoa também.
Isso aí. O Giano comentou ali a questão da relação disso com Freud, a angústia, a psicanálise, né? Tem um texto bem legal, O Mal-Estar na Civilização, do Freud, que é um texto que fala um pouco sobre isso, sobre a gente ter que reprimir as nossos sentimentos, algumas coisas que a gente sente em prol das demandas sociais e tal. Então fica aí a dica. É um texto bem legal. E acho que é isso, gente. Mas mais algum comentário? Ou posso parar de gravar aqui? Eu só ia falar que essa questão que o Pietro colocou do exemplo do cara que vai infartar também, eu acho que vai muito de encontro com o que ele falou primeiro, assim, porque o quão paradoxal é realmente a gente saber, claro que tem muita gente que não tem esse privilégio que a gente tem de estar estudando, de ter acesso ao conhecimento da mesma forma, só que o quão paradoxal é a gente se colocar nesse labirinto e não sair dele, porque, por exemplo, eu sei onde eu erro, eu sei o que me faz me sentir estressada, eu sei o que gera isso em mim, e o nosso corpo realmente ele dá sinais disso. Só que essa questão do porquê que a gente continua nesse ciclo. Muito legal mesmo. Eu acho que até aí nessa questão de porquê essa continuidade do ciclo infinito, eu acho que tem um traço narcisista importante que envolve isso, assim, nessa de não querer abrir mão, né? Pô, a gente construiu tudo isso até aqui, né? E aí agora vamos... parece que não se quer abrir mão do que se conquistou, né? Por mais que seja uma rotina, falando a nível de humanidade mesmo, assim, né? Por mais que a gente tenha se colocado num labirinto, parece que por algum motivo a gente tem um amor pela nossa própria construção, né? E me parece algo no sentido de um narcisismo, assim, do ser humano mesmo. É que tem toda uma questão de ganho secundário também com o sintoma, né? Com certeza, se sentir especial, se sentir talvez melhor, né? Diferente. Várias questões que também me voltam para o narcisismo, assim, me parece. Sim, até mesmo essa questão da obesidade para psicanálise é um querer ser olhado, né? Olha para mim que eu tô O tamanho do meu problema. tentando aqui, né? Eu tô até extrapolando as bordas, digamos assim, para tu me olhar, né? É um quero ser olhado. Sim. Essa discussão me lembra de quando eu estava na psicologia, ainda tive que fazer um trabalho sobre uma análise psicanalítica de uma obra, e eu escolhi a Metamorfose, vocês conhecem, do Kafka, e traz essa abordagem da psicossomática, interpretando a transformação dele como sendo um sintoma de todo o estresse que ele sofria, e falava justamente sobre isso, né, que a transformação dele é uma forma de ele chamar a atenção e mostrar, gente, eu estou precisando de ajuda, não aguento mais, porque ele era um cara que trabalhava pela família, trabalhava para sustentar toda a família e tal, e um dia ele se transforma naquele inseto gigante lá, e tem todo um olhar psicanalítico que vai desse viés da psicossomática, que é bem interessante, assim. E mais algum comentário, pessoal? Então, eu mandei no chat ali, não sei se todo mundo conseguiu pegar o link do formulário, depois eu mando de novo. E vou parar de gravar aqui, daí se vocês quiserem comentar alguma coisa em off, aí vocês comentem. Acho que não parou ainda, né?